Hoje estudaremos a palavra do Salmo 27. O texto de hoje fala sobre a segurança e a paz do povo de Deus que vive em um mundo transbordante de todos os tipos de sofrimentos e tribulações, e também fala sobre a única coisa que o povo de Deus deve desejar e pedir em qualquer situação, e fala que, nesse tempo de tribulação, o povo de Deus deve buscar a face de Deus, e fala sobre como o povo de Deus deve viver em um mundo transbordante de sofrimentos e tribulações. Então, o que ele nos diz? Hoje vamos aprender sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje fala sobre a segurança e a paz do povo de Deus que vive em um mundo transbordante de todos os tipos de sofrimentos e tribulações. No texto de hoje, Salmos 27, 1-3. Diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? 27, 1. Aqui, a primeira pessoa teu é Davi, mas pode-se dizer que ele representa todos nós, o povo de Deus que recebeu a salvação. Também, aqui, luz é uma expressão em contraste com as trevas que todo ser humano encontra durante sua vida nesta terra. Ou seja, desde que o ser humano pecou e foi condenado no Jardim do Éden, ele vive em meio a todos os tipos de sofrimentos, tribulações, contendas, doenças, dificuldades, tristezas e lamentos, até que finalmente morre e cai naquela destruição eterna. A Bíblia se refere a isso como trevas, escuridão, etc. No entanto, Deus é aquele que dá luz ao homem que está em tais trevas. Mais do que isso, Deus enviou seu Filho unigênito para dar luz ao homem que está em tais trevas. Também em João 8:12. Diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também em João 9:05, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus está revelando que ele próprio é aquele que veio para expulsar as trevas desta terra. Em outras palavras, o próprio Jesus veio a este mundo para morrer na cruz vertendo seu sangue, para remover todos os pecados de todo aquele que nele crê, e para justificá-los gratuitamente, a fim de que possam entrar naquele reino dos céus. Assim, Deus é a luz da nossa vida que está em tais trevas. Também se confessa que Deus é a salvação da nossa vida. Sim, é verdade. Deus é aquele que nos salvou, a nós que estávamos destinados a morrer eternamente devido ao pecado. Como mencionado anteriormente, Deus enviou seu Filho unigênito e o fez morrer na cruz vertendo seu sangue, para que todo aquele que nele crê tenha todos os seus pecados removidos, e o salvou justificando-o gratuitamente. Mais do que isso, Deus é aquele que me ama e cuida de mim dessa maneira. Portanto, se eu creio nisso, de quem terei medo ou receio? Ou seja, se Deus, que criou este mundo e todo este universo, e que dirige e governa todas as coisas criadas conforme a sua vontade, cuida de mim e me ama tanto assim, de quem terei medo ou receio? Também, aqui, vida é usado no plural de majestade, significando vida de glória, enfatizando que é uma vida especialmente nobre e gloriosa. Também, aqui, força significa lugar seguro, refúgio. Ou seja, Deus é como um lugar seguro, um refúgio que guarda e protege a vida nobre de nós, seres humanos, que estávamos destinados a cair naquela destruição eterna devido ao pecado. Sim, é verdade. Não há nada neste mundo que possa guardar e proteger a única vida de nós, seres humanos, que estávamos destinados a cair naquela destruição eterna devido ao pecado. Nossas riquezas, poder, popularidade, honra, boas obras, pais ou irmãos, nada pode salvar nossa vida do julgamento de Deus. Somente Deus pode salvar nossa vida daquela destruição e julgamento eternos. Portanto, se eu creio nisso, de quem terei medo ou receio? Ou seja, o povo de nosso Deus estará seguro e em paz porque Deus os guarda e protege, não importa a situação.
Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aqui, estes chegaram para comer as minhas carnes, descreve meus inimigos malvados como animais, como aquele leão ou hiena. É expresso como se aquele leão ou hiena estivesse visando sua presa e avançasse para devorar aquele animal. Também, aqui, este caíram está no perfeito profético, indicando certeza futura. Ou seja, esta palavra significa que, se no futuro meus adversários, meus inimigos malvados avançarem para comer as minhas carnes, eles certamente tropeçarão e cairão. Mais do que isso, todos os planos, intenções e propósitos do meu inimigo certamente falharão e, ao contrário, eles sofrerão julgamento e serão exterminados. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Além disso, mesmo que um exército de milhares ou dezenas de milhares de pessoas me cercasse para me matar, e mesmo que uma guerra surgisse e muitas bombas e canhões visassem minha vida, eu não temeria nem um pouco, não me preocuparia nem um pouco, mas, ao contrário, desfrutaria de paz. Não é assim? Deus é aquele que criou este mundo e todo este universo e dirige e governa todas as coisas criadas conforme a sua vontade. Mais do que isso, vemos que nossa vida está sob a direção e o governo de Deus. Ou seja, está na palma da mão de Deus. Dito de outra forma, a menos que Deus entregue minha vida ao meu inimigo para me prejudicar, minha vida está segura em Deus. Ou seja, minha vida não depende daquele inimigo, mas do nosso Deus que tanto cuida de mim e me ama. Portanto, não importa o quanto meu inimigo avance para me matar, o povo de nosso Deus não temerá de modo algum o furor desse inimigo e poderá estar em paz em Deus. Em segundo lugar, o texto de hoje fala sobre a única coisa que o povo de Deus deve desejar e pedir em qualquer situação. No texto de hoje, Salmos 27, 4, 6. Diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Provavelmente Davi vivia desejando e pedindo uma coisa a Deus mesmo em tempos normais. Mais do que isso, Davi está determinado a desejar e buscar essa única coisa sem qualquer mudança, mesmo em meio a qualquer tribulação. Se for assim, qual é essa única coisa? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Aqui, morar na casa do Senhor é habitar em Deus. Ou seja, não é permanecer em Deus por um momento, mas estar sempre perto de Deus, ter intimidade com Ele e estar junto amando-o fervorosamente. Também, aqui, contemplar a formosura do Senhor significa louvar e exaltar ao observar todas as obras que Deus realiza ao cuidar e amar o seu povo. Ou seja, é louvar e exaltar ao observar todos esses atos de Deus que guarda, protege, guia e concede graça. Também, aqui, inquirir significa buscar, procurar, referindo-se a ir diante de Deus para buscá-lo e procurá-lo. Ou seja, esta palavra nos permite saber o que Davi buscava mesmo em tempos normais. O que era? Era não abandonar a Deus em qualquer momento ou em qualquer circunstância, louvar a Deus ao observar as coisas que Deus faz pelo seu povo e ir ao templo de Deus para clamar e suplicar. Ou seja, não significa que, por eu estar passando por uma tribulação, eu caia em provação e me afaste ou abandone a Deus, mas, ao contrário, quanto mais for assim, que eu me aproxime ainda mais de Deus, observe seus atos, e peça para viver louvando e exaltando. Além disso, em tais momentos, peça para poder viver indo ao templo de Deus para buscá-lo e procurá-lo, pedindo a Deus que me ajude e me salve. Resumindo isso novamente, a única coisa que Davi sempre desejou e pediu a Deus foi tornar-se uma pessoa que, em qualquer situação, sem mudar, se aproxime de Deus e tenha uma fé que louve e exalte a Deus ainda mais fervorosamente. Não,
que peça e deseje ser alguém que clame e suplique fervorosamente indo ao templo de Deus mesmo em meio a qualquer tribulação. Ou seja, o povo de nosso Deus deve ser assim. Ou seja, o povo de Deus deve sempre desejar e pedir por isso. Por que é assim? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Agora, no início desta frase, está inserida a conjunção hebraica que explica a razão pela qual o povo de nosso Deus deve se aproximar de Deus mesmo em tempo de qualquer tribulação, observar os atos de Deus e louvá-lo, e ir ao seu templo para buscar e procurar. Aqui, pavilhão significa originalmente uma morada leve construída temporariamente por pastores ou vigias. Ou seja, me esconderá no seu pavilhão simboliza que Deus me guardará e me protegerá do sol escaldante daquela tribulação, assim como guardou e protegeu o povo de Israel com uma coluna de nuvem naquele deserto durante o êxodo. Também, aqui, tabernáculo refere-se à tenda onde está a presença de Deus. Ou seja, no oculto do seu tabernáculo me esconderá refere-se à cultura do Antigo Oriente Próximo, onde o dono de uma tenda tinha a obrigação de guardar e proteger o hóspede que chegava à sua tenda. Nesse caso, o dono da tenda costumava esconder o hóspede em um lugar oculto onde ninguém pudesse entrar, que os inimigos jamais encontrariam mesmo que procurassem minuciosamente. Isso também se aplica a Deus. Deus também me esconderá na intimidade profunda de Deus, como um lugar santíssimo onde ninguém pode entrar, para que os inimigos não possam me encontrar. Também, aqui, sobre uma rocha, refere-se a um penhasco íngreme ou a uma fortaleza sólida onde os inimigos não podem subir. Ou seja, por-me-á sobre uma rocha significa que Deus me guardará e protegerá de modo que os inimigos não ousem sequer me tocar. Também, aqui, o que significa a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Geralmente, na Bíblia, erguer a cabeça tem um significado que vai além de um simples movimento de levantar o pescoço. Às vezes refere-se a sair da condição de prisioneiro para recuperar a posição, outras vezes simboliza a vitória na guerra, e às vezes refere-se a agir com orgulho. Aqui, assim como o perdedor abaixa a cabeça, mas o vencedor a ergue alto, isso representa vitória, prosperidade, restauração e liberdade. Ou seja, mesmo que os inimigos me cerquem para me prejudicar, Deus me elevará alto acima desse cerco. Em outras palavras, Ele me livrará dos inimigos, me fará vencer, me libertará e me restaurará. Ou seja, a razão pela qual o povo de nosso Deus deve se aproximar de Deus em qualquer situação, observar os atos de Deus e louvá-lo, e ir ao seu templo para buscar e procurar é porque Deus o guardará e protegerá firmemente como uma rocha, o esconderá secretamente no íntimo de Deus e o colocará bem acima dos seus inimigos. Ou seja, é porque Deus certamente ouvirá e responderá à minha oração, fazendo-me sair de todas as tribulações, fazendo-me vencer, libertando-me e restaurando-me. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aqui, este tabernáculo refere-se à tenda da congregação, ou seja, ao templo de Deus, e aqui, esta palavra sacrifício tem o significado de sacrifício de animais. Ou seja, esta palavra também diz que, portanto, mesmo que o povo de nosso Deus esteja em meio a qualquer sofrimento e tribulação, não deve se afastar ou abandonar a Deus, mas, ao contrário, deve se aproximar ainda mais de Deus e também ir ao templo para oferecer sacrifícios alegres enquanto louva e exalta a Deus. Ou seja, não é porque fracassei, porque falhei ou porque estou em meio a uma tribulação que abandono a Deus, mas, ao contrário, me aproximo mais de Deus, e em vez disso, louvo e exalto a Deus oferecendo ofertas de alegria e gratidão. Mais do que isso, deve-se sempre desejar e pedir para ser uma pessoa assim. Ou seja, o povo de nosso Deus deve se aproximar de Deus em qualquer situação, observar os atos de Deus e louvá-lo, e ir ao seu templo para buscar e procurar. Em terceiro lugar, o texto de hoje fala que, nesse tempo de tribulação, o povo de Deus deve buscar a face de Deus. No texto de hoje, Salmos 27, 7 e 10. Diz, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei.
Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Dessa forma, em um mundo transbordante de tribulações, disse que o povo de nosso Deus deve naturalmente ir diante de Deus e clamar em oração. Ou seja, se alguém é verdadeiramente do povo de Deus, em qualquer situação que seja, deve naturalmente ir diante de Deus e suplicar. Se houver alguém que não faz isso, que não confia em Deus e confia mais nas coisas do mundo, isso não é fé verdadeira. Não é assim? Se alguém realmente crê que Deus existe e se crê que esse Deus é aquele que dirige e governa este mundo e todo este universo conforme a sua vontade, e se crê que esse Deus me amou tanto que enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz vertendo seu sangue para me salvar, tal pessoa certamente confiará mais em Deus do que nas coisas do mundo em qualquer situação e, portanto, irá diante de Deus para clamar em oração. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Buscai o meu rosto. Não se sabe se esta palavra é uma inspiração do Espírito Santo dada no coração de Davi ou se Davi ouviu diretamente essa voz de Deus. Seja como for, em tal momento, Davi respondeu em seu coração, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aqui, este rosto refere-se ao fato de Deus conceder graça naquele tempo de tribulação, ou resolver aquele problema, ou livrar daquela ameaça ou conflito, etc. Então, como se deve suplicar? Não escondas de mim a tua face. Aqui, este esconder a face refere-se a Deus não conceder graça, ou a Deus fingir que não me conhece ou não responder à minha súplica. Ou seja, esta palavra é um pedido para que Deus ouça minha súplica e certamente me conceda graça. Pode-se dizer que é uma oração dizendo, ó Deus, conceda-me graça e resolva este problema. Não ignore a súplica deste servo e ouça-a certamente. Não rejeites com ira o teu servo. Agora, esta palavra diz que se deve suplicar com arrependimento. Não é assim? Porque durante nossa vida nesta terra, não temos outra escolha senão viver sempre em meio a todos os tipos de pecados, e às vezes, o sofrimento e a tribulação que enfrentamos agora podem vir como uma disciplina de Deus por algum pecado. Portanto, se alguém está passando por algum sofrimento ou tribulação inesperada, deve examinar bem o que fez de errado diante de Deus, e se houver algo errado, deve pedir com arrependimento sincero. Dizendo, ó Deus, eu errei. Perdoe esta minha obstinação, perversidade e frieza. Ó Deus, não ignore a súplica deste servo. Tu foste a minha ajuda. Agora, esta palavra diz que se deve pedir com gratidão, lembrando-se de Deus que também concedeu graça no passado. Ou seja, o Deus que ouviu minha oração quando estive em dificuldade no passado. Deve-se avançar com gratidão, tendo a convicção de que esse mesmo Deus ouvirá e responderá à minha oração agora também. Dizendo, ó Deus, agradeço-lhe porque o Senhor sempre ouviu e respondeu às minhas orações cada vez que clamei. Ó Deus, hoje também venho confiando no nome do Senhor, por isso ouça e responda a minha oração. Ó Deus da minha salvação, não me deixes nem me desampares. Agora, esta palavra diz que se deve orar lembrando-se e confiando naquele Deus que salvou a minha alma. Não é assim? Se o nosso Deus me amou tanto a ponto de enviar sem hesitação até o seu Filho unigênito, o que ele pouparia e não entregaria? Portanto, se enfrentarmos qualquer sofrimento ou tribulação indesejada e imprevista, devemos orar com a convicção de que o Deus que salvou a minha alma certamente ouvirá e responderá à minha oração. Por que é assim? Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Agora, no início desta frase, a conjunção hebraica que é usada, explicando a razão pela qual o povo de nosso Deus deve buscar a face de Deus em qualquer situação. Além disso, se traduzirmos esta frase literalmente agora, podemos dizer, porque, embora meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O que você acha? No mundo,
a relação entre pais e filhos é mais forte e fervorosa do que qualquer outra relação. Mais do que isso, pode-se dizer que é a relação mais difícil de se romper no mundo. Por isso, por mais que pais e filhos gritem alto e briguem, vemos que essa relação é rapidamente restaurada e volta a ser um amor fervoroso. Jamais, em qualquer situação, os pais abandonam o próprio filho e rompem o vínculo entre pais e filhos. Mas Davi diz que, mesmo que ocorresse uma situação tão absurda quanto essa, ou seja, algo como os pais abandonarem o filho, Deus, no entanto, acolheria o próprio Davi. Dito de outra forma, o amor de Deus é muito maior, mais fervoroso e mais íntimo do que o amor dos pais. Mais do que isso, Davi enfatiza que, mesmo que ocorra uma situação extrema em que todas as relações do mundo sejam rompidas, Deus, no entanto, acolheria o próprio Davi. É claro que, aqui, acolher refere-se a guardar, proteger, suprir, ajudar, responder e conceder graça. Ou seja, a razão pela qual o povo de nosso Deus deve buscar a face de Deus em qualquer situação é que, mesmo que meus pais me abandonem, Deus me guardará, protegerá, suprirá, ajudará, responderá e me concederá graça. Dito de outra forma, o povo de nosso Deus, ao viver nesta terra, mesmo que todas as pessoas deste mundo me abandonem, deve viver confiando em Deus em vez de confiar nos homens, com a convicção de que Deus me receberá de bom grado e me concederá graça. Por fim, o texto de hoje fala sobre como o povo de Deus deve viver em um mundo transbordante de sofrimentos e tribulações. No texto de hoje, Salmos 27, 11 e 14. Diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Aqui, teu caminho refere-se ao caminho que Deus deseja e planeja. Ou seja, através desta Bíblia, podemos ver que Deus deseja que o povo de nosso Deus, ao crer no mérito do sangue precioso de seu Filho unigênito, seja removido de todos os pecados e viva como o povo de Deus. Ou seja, Deus é aquele que deseja que o povo de nosso Deus viva louvando e exaltando a Deus em qualquer situação, mantendo comunhão com Deus e confiando em Deus, até entrar naquele reino dos céus. Davi pede que Deus lhe ensine exatamente esse caminho. Como se fizesse chover do céu, pede que derrame graça irresistível para que ele conheça e compreenda o caminho do Senhor e possa viver dessa maneira. Também, aqui, inimigos refere-se ao poder daquele Satanás e também ao poder do pecado, da morte e da destruição. Também, aqui, vereda direita refere-se a um caminho livre da ameaça de Satanás, livre de sofrimento e tribulação, e liberto do poder do pecado, da morte e da destruição. Ou seja, refere-se ao caminho da salvação, paz, prosperidade e vitória que é concedido devido à presença de Deus. Em outras palavras, vereda direita é usado em paralelismo com o teu caminho que aparece logo antes, informando que a vida que segue este caminho do Senhor é precisamente a vereda direita. Digo novamente, nós, seres humanos, vivemos em meio a todos os tipos de sofrimentos e tribulações durante nossa vida nesta terra. Mais do que isso, vivemos nesta terra sob todos os tipos de seduções e ataques de Satanás, até que finalmente enfrentamos a morte física e, após a morte, caímos naquele lago de fogo eterno do inferno. Ou seja, esta palavra é um pedido para que Deus conceda graça para que o próprio Davi possa escapar de tais perigos, sofrimentos e tribulações, para que possa escapar da sedução e do ataque de Satanás e para que possa escapar do poder do pecado, da morte e da destruição. Mais do que isso, pede que impeça o adversário de fazer com a alma de Davi conforme a sua vontade. Aqui, adversário refere-se a Satanás, o inimigo mencionado anteriormente. Ou seja, Satanás está sempre seduzindo e atacando para arrastar a nossa alma para aquele lago de fogo do inferno. Portanto, pede-se que impeça tal sedução e ataque de Satanás. Ou seja,
em um mundo transbordante de tais seduções e ataques de Satanás, e transbordante de sofrimentos, tribulações, pecado e morte, o povo de nosso Deus deve viver suplicando a Deus que lhe ensine o caminho do Senhor e o guie pela vereda direita. Por que é assim? Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Agora, no início desta frase, a conjunção hebraica que é usada, explicando a razão pela qual o povo de nosso Deus deve viver suplicando a Deus dessa maneira. Aqui, falsas testemunhas, os que respiram crueldade são expressões complementares que revelam que tipo de ser é Satanás. Ou seja, Satanás é aquele que mente, aquele que engana, aquele que seduz e um ser que exala todo tipo de maldade. Sim, é verdade. Satanás sempre seduz e ataca para arrastar o povo de nosso Deus para aquele lago de fogo do inferno. Ou seja, Satanás vem secretamente ao povo de nosso Deus para mentir, enganar, seduzir e atacar. Dizendo, ei, Deus não existe. A religião é apenas uma história inventada e criada. Portanto, durante sua vida nesta terra, o povo de nosso Deus deve viver suplicando a Deus que lhe ensine o caminho do Senhor e o guie pela vereda direita. Também, como se deve viver? Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se traduzirmos esta frase literalmente agora, podemos dizer, se eu não tivesse crido que veria a graça do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, esta frase é uma frase de forma incompleta, terminada sem ser gramaticalmente concluída, e pode-se verificar que o resultado que deveria seguir a oração condicional foi omitido. Em outras palavras, se o próprio Davi não tivesse crido que veria a graça do Senhor na terra dos viventes, pode-se dizer que palavras como "o que teria acontecido?" Provavelmente, se tivesse sido assim, eu não teria tido outra escolha senão cair naquele lago de fogo do inferno, ou eu teria desanimado e me desesperado, etc., foram omitidas. No entanto, Davi creu que veria a graça do Senhor na terra dos viventes. Aqui, terra dos viventes possui diversos significados além da definição de dicionário de simplesmente a terra onde as pessoas vivem. Ou seja, terra dos viventes às vezes refere-se a um estado em que se pode louvar e exaltar a Deus ao escapar do sofrimento e da tribulação, às vezes refere-se a um estado em que se está com Deus e se mantém comunhão com Deus, às vezes refere-se a um estado em que se desfruta de bênçãos devido à direção e ao governo de Deus, e também refere-se àquele reino de Deus seguro onde não há mais a ameaça de Satanás e da morte. Mais do que isso, Davi creu que, em um mundo transbordante de sofrimentos e tribulações, ele poderia experimentar e desfrutar de tal graça de Deus. Ou seja, Davi creu que Deus concederia graça para que Davi pudesse louvar e exaltar a Deus ao fazê-lo escapar do sofrimento e da tribulação. Também, Davi creu que Deus lhe permitiria estar com Deus e manter comunhão com ele ao conceder graça ao próprio Davi. Também, Davi creu que Deus lhe permitiria desfrutar de bênçãos devido à direção e ao governo de Deus ao conceder graça ao próprio Davi. Também, Davi creu que Deus lhe permitiria entrar naquele reino de Deus seguro, onde não há mais a ameaça de Satanás e da morte, ao conceder graça ao próprio Davi. Ou seja, o povo de nosso Deus, ao viver nesta terra, deve viver como Davi, com a convicção de que verá a graça de Deus na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Portanto, o povo de nosso Deus, não importa que tipo de tribulação enfrente nesta terra, não deve jamais vacilar, mas, ao contrário, deve esperar, aguardar e colocar sua esperança apenas no Senhor Deus com força e coragem. Caso contrário, não se deve ficar ansioso, temeroso e preocupado, e ver sua fé vacilar como aqueles incrédulos, como se Deus não existisse, ou como alguém que não conhece a Deus de modo algum. Dizendo, mas afinal, Deus existe? Ou não existe, não se deve deixar que a fé vacile diante da menor tribulação e, indo além, acabar abandonando a Deus. Caso contrário, se você é do povo de Deus que crê no mérito do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, deve naturalmente esperar e colocar sua esperança apenas em Deus com força e coragem. A única coisa que pedi ao Senhor: Deus, obrigado. Muito obrigado. Eu te amo. Agradecemos por nos conceder uma paz maravilhosa que o mundo não pode dar.
Permita que sejamos daqueles que se aproximam ainda mais de Deus e agem com intimidade em meio a qualquer tribulação, e que possamos ser daqueles que clamam em oração com a convicção de que Deus certamente responderá. Além disso, abençoe-nos para que possamos ser daqueles que avançam com força e coragem, sem vacilar nem um pouco. Abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém.